Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma das nossas aulas de História do 6º ano e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a cultura. O que é cultura? Podemos definir como cultura toda a ação humana ou tudo aquilo que resulta do pensamento humano. Assim, eu posso dizer que essa montanha aqui atrás, bonita, né? Ela não é uma ação cultural por fruto de uma força da natureza e não uma ação humana. Mas esse castelo aqui atrás, um bonito castelo, ele é uma ação cultural, visto que foi resultado do pensamento do trabalho humano. Assim, a gente pode definir a cultura como tudo aquilo que resulta do humano ou do seu pensamento. Então, toda a ação humana pode ser considerada uma ação cultural. A cultura pode ser dividida em cultura material e cultura imaterial, e a definição é bem simples. Cultura material é tudo aquilo que nós podemos pegar, como aquele castelo que eu coloquei no início. E cultura imaterial são ações ou costumes que nós não podemos tocar, não podemos levar, mas mesmo assim representam uma ação humana. E isso pode ser dado como o modo de fazer uma comida, o modo de cantar uma canção, uma cantiga de ninar, uma música, pode tocar, mas pode ouvir, ou mesmo como qualquer representação que representa e é um costume que nós não podemos tocar. Assim podemos dividir em cultura material, como toda a ação humana que nós podemos tocar, o quadro, uma obra de arte, essas pinturas rupestres que nós mostramos na aula passada, e como cultura imaterial, todas aquelas coisas que nós não podemos efetivamente transportar e guardar num potinho. Assim, a gente pode definir que cultura como ação humana é algo que não pode ser considerada inferior ou superior. Nós temos, por exemplo, a cultura brasileira, os indígenas, que têm a sua cultura própria, e temos os africanos, os povos que foram escravizados e trazidos para cá. Todos eles tinham uma maneira de fazer as coisas. Essa maneira desses povos não era inferior ou superior à cultura europeia, japonesa ou qualquer outra cultura do mundo. Por isso nós podemos dizer que não existe nenhuma cultura superior e não existe nenhuma cultura inferior. A maneira que um povo se veste, a sua religião, a maneira como ele se pinta, se maqueia, tudo isso pode ser considerado uma ação cultural e ninguém é superior a ninguém. Assim, posso dizer que o brasileiro, com a nossa cultura, não pode ser discriminado pelos europeus através da sua cultura, porque cultura, como uma expressão de pensamento, é tudo aquilo que representa uma ação humana, e não existe um humano superior ao outro. Assim, nós temos essa definição. Nesses valores, nesses dados e nesses números que apresentamos, peço que você faça a anotação e nós vamos à nossa atividade de hoje. Vamos acertar tudo? Forte abraço e até a nossa próxima aula.